O que parecia ser mais um capítulo na adaptação de Lewis Hamilton à Ferrari se transformou em um verdadeiro terremoto interno. A voz calma e precisa do heptacampeão cedeu espaço para a insatisfação. Não houve gritos, mas houve algo ainda mais perigoso: um ultimato. O rádio de equipe, que normalmente transmite estratégia, dados e confiança, dessa vez se tornou palco de um confronto tenso, quase cinematográfico. Hamilton cortou a mensagem com frieza. Não estou convencido. Os pneus estão bons. Tem certeza? A entonação dizia tudo. Não era apenas uma discordância tática, era desconfiança. Era o piloto mais experiente do grid questionando a autoridade de quem deveria garantir sua vitória. Nos bastidores, a temperatura subiu. Foi o estopim de semanas de silêncio estratégico, entrevistas cordiais, acenos contidos à imprensa e um discurso alinhado pela assessoria de comunicação da escuderia. Tudo foi colocado em xeque por uma simples frase no rádio. Porque naquele momento o que estava em jogo não era uma posição no grid. Era a relação entre um campeão e uma equipe em busca de redenção. E o estalo não veio do nada. A tensão entre Hamilton e seu engenheiro de corrida vinha se acumulando, alimentada por erros sutis, chamadas duvidosas, e uma sequência de decisões mal explicadas. Os torcedores atentos já perceberam: essa parceria parece andar em terreno instável. E o que aconteceu no último Grande Prêmio pode ter sido apenas o primeiro ato de uma novela que promete incendiar o restante da temporada. Mas você quer saber o que foi dito fora dos microfones? O que os chefes da Ferrari tentaram apagar antes que virasse manchete? E por que o paddock inteiro está em alerta depois dessa explosão de Hamilton? Segura firme, porque a próxima parte revela o que o rádio não captou e pode colocar em xeque o futuro da escuderia italiana. Nos corredores internos de Maranello, ninguém fala em voz alta, mas os olhares já dizem tudo. O clima entre Hamilton e o setor de estratégia está em frangalhos. O episódio do rádio não foi uma explosão isolada. Foi a consequência de algo muito mais profundo. O piloto britânico não se sente ouvido. E para quem conhece Hamilton, esse é o começo do fim de qualquer aliança. Desde o início da temporada, Lewis tem insistido em mudar o rumo de certas decisões durante as corridas. Em reuniões fechadas, nos briefings técnicos, ele bate na mesma tecla. Previsibilidade é um luxo que custa caro demais na Fórmula 1 moderna. Mas a Ferrari insiste em planos engessados, frios e, para ele, ultrapassados. A divergência não é apenas técnica, é filosófica. A escuderia trabalha com base em planilhas, cálculos e simulações. Hamilton opera com instinto, leitura de corrida e feeling de campeão. E quando o engenheiro força um box no momento errado, ele não está apenas contrariando o piloto. Está ignorando o cara que mais entende de vitórias no grid atual. O estalo mais recente aconteceu porque Hamilton percebeu, antes da equipe, que o undercut proposto seria inútil. Os pneus ainda tinham rendimento. A pista estava em fase de transição. E ele sabia, parar naquele momento era abrir mão da disputa com os carros à frente. Não era estratégia, era sabotagem involuntária. Fontes internas sugerem que já existe uma divisão sutil nas entranhas da Ferrari. Um lado que apoia o estilo metódico e obediente de Leclerc, e outro que quer ver a equipe se transformar para acomodar o DNA arrojado de Hamilton. Só que esse cabo de guerra silencioso está gerando interferência, inclusive nas decisões mais simples da corrida. Não estamos falando de rivalidade de pilotos. Estamos falando de direções opostas, de visões que colidem nos bastidores. E o rádio estourando em plena corrida foi apenas a parte visível de um iceberg que pode afundar toda a temporada. Você vai entender porque a questão não é só estratégica, é também mecânica. Os freios, as configurações e até o comportamento do carro estão jogando contra Hamilton. E o pior, quem deveria estar ajustando o carro para ele, parece estar ajustando para outro piloto. Enquanto os olhos do mundo focam nos rádios, a verdadeira guerra está sendo travada no cockpit. Hamilton não está apenas brigando com as decisões da equipe. Ele está lutando contra uma máquina que insiste em falar uma língua que ele não entende. Desde os testes de pré-temporada, Lewis vem relatando a mesma queixa. Os freios da Ferrari não respondem como os da Mercedes. Para um piloto que desenvolveu sua pilotagem com base em frenagens tardias moduladas no limite, essa sensação de estranhamento não é detalhe. É um golpe direto na sua maior arma. O sistema de freios da Ferrari utiliza um fornecedor diferente, com um comportamento mais abrupto, menos progressivo. Nas mãos de Leclerc,
Esse perfil agressivo casa perfeitamente com o estilo arrojado do monegasco, que gosta de uma traseira solta e respostas instantâneas. Mas para Hamilton, isso é um pesadelo técnico. Nas reuniões de ajuste, a equipe vem tentando encontrar um meio-termo. Mas fontes próximas à engenharia revelam que, na prática, o carro continua sendo construído com base nos dados e preferências de Leclerc. O britânico precisa se adaptar, mesmo que isso custe tempo de volta, estabilidade e confiança em curvas críticas. Não é apenas desconforto. É sabotagem estrutural disfarçada de processo de adaptação. Enquanto a equipe vende uma narrativa de evolução mútua, o que se vê por trás das portas é um piloto sendo forçado a correr em um carro que não foi feito para ele. E cada saída de pista, cada erro de frenagem, cada perda de posição, começa a parecer culpa do piloto, quando na verdade é o carro que está traindo seu estilo. O desgaste é real, e cada volta mal executada amplia o abismo entre o que Hamilton quer e o que a Ferrari está disposta a oferecer. Porque, no fundo, a escuderia ainda não decidiu quem ela quer agradar: o futuro com Hamilton ou o conforto da casa com Leclerc. Se o carro não obedece, se os freios não inspiram confiança, e se o setup segue favorecendo outro estilo de pilotagem, a pergunta que ninguém quer fazer se impõe no paddock: quem está sabotando quem? Nos bastidores de Maranello, o que era para ser uma temporada histórica está se transformando numa disputa de influência. E a pergunta já não é mais quem cometeu o erro, mas quem está no controle da Ferrari. Depois de anos sendo o centro de decisões na Mercedes, Hamilton entrou na Ferrari com a promessa de ser a peça-chave de um novo projeto. Mas a realidade que encontrou foi outra. Ao invés de estrutura moldada para um campeão, ele encontrou um time com prioridades divididas e vozes demais querendo ditar o caminho. A cada corrida, a pressão aumenta. E dentro do box vermelho, as conversas técnicas estão sendo engolidas por disputas políticas. Enquanto a engenharia tenta agradar os dois pilotos, a liderança da equipe se vê pressionada por patrocinadores, mídia italiana e acionistas que esperavam resultados imediatos com o nome Hamilton no carro. Só que com um sistema que favorece Leclerc e hesita em dar autonomia a Lewis, o ambiente está cada vez mais contaminado. As reuniões pós-corrida se tornaram arenas. Cada detalhe técnico virou munição. Cada erro estratégico é uma oportunidade para puxar o tapete de alguém. O engenheiro de Hamilton, antes visto como uma ponte entre piloto e comando, agora parece cada vez mais deslocado, e até dentro da própria equipe surgem dúvidas se ele ainda é o homem certo para esse papel. O rádio explosivo no último Grande Prêmio foi apenas o sintoma. A raiz está no fato de que ninguém dentro da Ferrari parece disposto a tomar uma decisão clara. O time está dividido entre o conservadorismo de quem cresceu com Leclerc na casa e a ambição de conquistar com Hamilton o que há mais de uma década parece inalcançável, um título mundial. Enquanto isso, Lewis observa. Em silêncio, mas atento. Porque ele já viveu isso antes. Já sentiu o cheiro de politicagem interna. E sabe que, quando as decisões deixam de ser técnicas e viram disputas de ego, quem perde é quem está na pista. E se você acha que isso é exagero, espera só até ver o que Hamilton disse logo após sair do carro. A declaração pública dele não foi só um desabafo, foi um ataque direto, pensado, cirúrgico e com o endereço certo. Quando Hamilton saiu do carro e caminhou em direção aos jornalistas, o paddock inteiro segurou a respiração. Ele não sorria, não disfarçava, não evitava. E quando parou em frente ao microfone, a tensão no ar era quase palpável. Sem rodeios, ele cravou: não podemos continuar tendo essas conversas no meio da corrida. Estou aqui para vencer. E isso exige decisões firmes, confiança e clareza. Não foi apenas um desabafo, foi um recado. Uma mensagem enviada diretamente à parede do pit wall, aos engenheiros que hesitam, aos estrategistas que titubeiam e, principalmente, a quem ainda acha que ele vai aceitar ser apenas mais um dentro da Ferrari. A fala ecoou como um estrondo nos bastidores. Porque, diferente de outras declarações genéricas, essa veio com um tom definitivo. Um ponto final. A paciência acabou. O piloto mais vitorioso da história da Fórmula 1 está dizendo, em alto e bom som, que não vai tolerar decisões erradas travestidas de cautela. Que não vai seguir ordens cegamente só para manter a harmonia do time. Alguns viram arrogância, outros, liderança. Mas uma coisa é certa. Hamilton não está mais disposto a maquiar problemas com palavras suaves. E a escuderia foi colocada em xeque.
Porque se continuar apostando em fórmulas velhas e decisões divididas, vai perder muito mais que tempo de volta. Vai perder a confiança do único homem no grid que sabe como transformar pressão em título. E enquanto ele falava, o olhar de Leclerc parado ao fundo da entrevista coletiva dizia muito. O monegasco ouviu tudo, sem intervir, sem rebater. Na Fórmula 1, o que não se fala é tão importante quanto o que se diz. E o silêncio entre os dois pilotos no pós-corrida foi ensurdecedor. A Ferrari tem agora uma encruzilhada diante de si. Recalibrar tudo e alinhar sua estrutura a um piloto 7 vezes campeão, ou manter as mesmas escolhas e assistir seu projeto desmoronar de dentro para fora. Não foi só o rádio, não foi só a frenagem falha, não foi só a escolha errada do box. Foi tudo isso junto, em sequência, em cadeia, como um sistema colapsando aos poucos. E quando Hamilton olhou para as câmeras e disse que não dá mais para continuar assim, ele não estava blefando. A Ferrari está na beira de um abismo silencioso. Um time que sonhou com o topo, mas não se preparou para carregar o peso de 2 mundos colidindo. O estilo pragmático de Leclerc, moldado na base da casa, e a fúria controlada de um multicampeão que não aceita menos do que a perfeição. No papel, tudo parece equilibrado. Os pontos somam, os pódios vêm. Mas no espírito da equipe, a rachadura é visível até de fora. O clima nos boxes já não é de otimismo, é de contenção. Cada engenheiro medindo palavras, cada decisão triplicada em reuniões intermináveis para evitar outra crise pública. Mas Fórmula 1 não é lugar para hesitação. E se há algo que a história já ensinou, é que ou você corre com coragem, ou assiste os outros vencerem com ousadia. Hamilton deixou claro que não está ali por dinheiro, nem por marketing, nem por legado. Ele quer vencer, e quer agora. Só que para isso acontecer, alguém dentro da Ferrari vai precisar tomar decisões incômodas. Alguém vai ter que mudar a estratégia, mudar o discurso, mudar a postura. Ou o que hoje é uma explosão isolada, amanhã vai virar um incêndio incontrolável. E esse vídeo, que começou com um rádio desconfortável, termina com um fato impossível de ignorar. O homem que deveria ser o motor da virada da Ferrari está perdendo a paciência. E quando Hamilton perde a paciência, o circo não pega fogo. Ele pega velocidade. Se você acha que o caos já começou, espere só os próximos capítulos. Porque em Maranello, o fogo não vem do escapamento, vem de dentro. Agora é com você. Quem está certo nessa história? Hamilton está sendo sabotado ou exigindo demais? Leclerc está sendo protegido ou apenas colhendo o que construiu na equipe?